Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Final da manhã a gente já se confunde. Eu peço para todos irem tomando seus lugares. A gente vai começar o terceiro e último painel do dia, onde vai ser apresentado os resultados do estudo de investimentos chineses realizados no Brasil em 2014 e 2015. Para participar dessa parte da apresentação, eu gostaria de convidar para a mesa o Santiago Bustello, coordenador de pesquisas do CABC, e o Túlio Cariello, analista e participante da pesquisa da mesma forma pelo CABC. Primeiramente, muito obrigado. Eu queria agradecer ao CABC pelo convite para mediar esse painel. É um prazer estar aqui com vocês. Queria dar as boas-vindas ao Santiago e ao Túlio, que em breve estarão conosco dividindo as informações sobre a pesquisa que deu origem a essa discussão hoje. Os investimentos chineses eles estão se intensificando tanto que o meu colega Reinaldo Má fez uma brincadeira agora que eu vou repetir. Talvez a gente precise propor ao Conselho fazer um próximo pesquisa só de 2016 e provavelmente chamar vocês para a divulgação em janeiro de 2017, porque as coisas estão acontecendo realmente muito rápido e se intensificando, o que para mim é uma alegria. Quer dizer, eu acompanho essa relação Brasil-China há 12 anos, eu vivi 4 anos em Xangai, à frente do escritório de representação do Itaú BBA, que foi pioneiro em instalar naquele país. As ondas são bastante diferentes do que eu vivi há 12 anos atrás. A gente sabia que os investimentos chineses chegariam, e a partir de 2011, a State Grid inaugurou essa onda de grandes investimentos chineses, e essa onda que a gente está vivendo agora é realmente bastante importante. Então, brincadeiras à parte, realmente a gente deveria fazer essa pesquisa agora, embaixador, anualmente, porque a relevância dela é muito grande. A gente abre o valor econômico e todos os dias a gente se depara com notícias relevantes que afetam a dinâmica econômica e a dinâmica empresarial brasileira. Sejam de aquisições diretas de chineses aqui no Brasil, sejam de aquisições globais que afetam profundamente a realidade econômica brasileira e que, de alguma forma, foram também conduzidas, em parte, pelo olhar dos benefícios que trariam ao Brasil. O caso da compra da participação da EDP em Portugal claramente tinha relação com a EDP Brasil. A compra da Noble e da Nidera, que já foi comentado aqui globalmente, também tem muito a ver com o Brasil, a forma da COFCO se posiciona no Brasil, e a gente tem que estar acompanhando isso. Os investimentos, então, globais nos afetam, os investimentos brownfield nos afetam, os investimentos greenfield também nos afetam. A gente começa a ver uma série de players já bastante bem instalados aqui participando dos leilões de concessão e gerando, portanto, pipelines importantes de investimento. Isso tudo traz um novo cenário para o relacionamento Brasil-China. Voltando um pouquinho, em 2004, quando eu cheguei em Xangai, o mote era realmente de trading. Quer dizer, a relação entre Brasil e China era uma relação de trading, a gente tinha um comércio bilateral, acredite, em 7 bilhões de dólares. Me recordo da visita do presidente Hu Jintao, onde houve uma discussão de qual era o grande número que a gente apostaria para 2010. Esse número não passava de 25 bilhões, parecia realmente muito grande. Hoje, ouvindo a ministra conselheira Xia comentando os números, mesmo que tenha tido alguma queda nos últimos anos em relação muito mais ao preço da commodity do que de volume, claramente a gente tem um outro patamar. Mas logo depois, a partir de 2005, a gente começou a ver uma série de investimentos brasileiros na China. A gente viu a WEG fazendo investimentos, a Maxo fazendo investimentos, a Embraer fazendo investimentos, a Vale fazendo investimentos. Os investimentos chineses, eles começam a partir de 2011 de forma mais robusta. E eles vêm se intensificando. Acho que 2014 e 2015 foram 2 anos extremamente intensos. E 2016, eu diria que a gente começa a ver uma situação também diferente, que é uma situação de diversificação setorial, do perfil do player. Então, a gente não vê mais só as SOIs vindo para o Brasil, as empresas privadas. A gente está vendo uma diversificação de porte, então não são só as grandes empresas que estão vindo para o Brasil, as médias e algumas pequenas que acabam não aparecendo na capa dos jornais também. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Enfim, a complexidade está se tornando bastante grande, é importante a gente acompanhar esse processo bastante de perto. E para falar sobre isso, eu queria convidar então o Santiago Bustello e o Túlio Cariello para dividir um pouco com a gente o resultado da pesquisa que eles conduziram em nome do CABC. Obrigado.
Muito obrigado, Daniel. Então, vamos apresentar simplesmente os principais achados dessa pesquisa. Muitas coisas já foram ditas ao longo desse seminário, mas, enfim, sempre é bom ter clareza nos números e essas questões. Então, só para situar, esse é o quarto relatório que o Conselho faz sobre essa temática de investimentos chineses no Brasil. Nós desenvolvimos uma metodologia que acreditamos que, se bem não é 100% perfeita no mapeamento da questão, acreditamos que é o mais preciso que há nesse momento sobre este tema. Quem quiser saber mais sobre a metodologia, eu recomendo muito a leitura daquele relatório de junho de 2013, que lá tem uma seção especificamente dedicada a isso. Aí podem ver mais claramente como é que a gente opera para chegar nesses dados. Então, um breve repasso pela trajetória assim, dos investimentos. Nós acreditamos que podemos dividir esse processo em 3 etapas analíticas até agora e estaríamos começando uma nova etapa agora em 2015. Esses, claro, não são assim, são tendências que, digamos, são as principais tendências de cada período, né? Nós vemos que entre 2008 e 2010, como o embaixador falou, que é o período de descoberta do Brasil pela China, as empresas chinesas se focavam principalmente nos recursos naturais, que eram aqueles produtos que se concentravam na pauta de exportação do Brasil para a China. E eu acho que o caso mais paradigmático desse período são grandes investimentos na área de petróleo e gás. Claro que isso foram bem retratados em pesquisas anteriores. Logo, a partir de 2011, nós percebemos um progressivo deslocamento dos recursos naturais para a indústria, com a principal questão, que é a procura de mercado. Vale lembrar que o Brasil atravessa um período de crescimento econômico relativamente alto, então, vemos que se enfatizam investimentos na área industrial, empresas que já estavam no Brasil, como Lenovo, Huawei, ampliaram investimentos. Outras, por exemplo, montadoras automotrizes chegaram e várias se instalaram plantas de produção. Então, esse seria o segundo momento. Logo, 2013 e 2014, nós acreditamos que assim, a principal tendência desse período é a questão do setor de serviços, principalmente a questão financeira, com a chegada dos grandes bancos, ICBC, Bank of China, já sabemos, e outros. Hoje em dia, acho que os principais bancos chineses estão operando em território brasileiro. Também percebemos alguns movimentos interessantes na área de tecnologia, internet. O buscador Baidu também se instalou no país, fez alguma série de aquisições. Então, essa seria, até hoje, um pouco a visão que a gente tem sobre isso. Então, o que está acontecendo, o que a gente achou nesse período recente? Ao olhar os valores, nós vimos que o ano 2010 concentrou um valor que até agora nunca mais se repetiu, sobretudo porque, como eu digo, foram investimentos na área de petróleo que geralmente requerem grandes volumes, né? Então, o progressivo assim, decréscimo dos investimentos não se deve unicamente, talvez, à desseleção do Brasil, senão que assim, investimentos na área de manufaturas simplesmente assim, não requerem um montante tão alto de investimento inicial. Então, 2014, um pouco, eu acho que continua essa tendência. Já no final, a gente, na verdade, começa a ver essas novas questões que estão surgindo em 2014. Mas, para 2014, contabilizamos 13 projetos confirmados no valor de 1,7 bilhões de dólares. Já no final de 2014, começa a perceber uma aceleração que é notável já a partir de 2015. Isso que a gente está salientando, que várias pessoas falaram, que acreditamos que começa uma nova etapa, e que uma das principais características é, novamente, essa aceleração no valor dos investimentos. Nós percebemos que houve 12 projetos confirmados, dessa vez no valor de 7,1 bilhões de dólares. Um dos principais elementos dessa nova etapa, que explica isso, é a forte entrada das empresas chinesas na área de energia, né? Sabemos, já foi dito aqui, o State Grid, principalmente, e China Three Gorges, venceram importantes licitações, também fizeram aquisições de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão. O setor de agronegócio também, acho que foi uma novidade, até porque não tinha tanto investimento nessa área até agora, através de aquisições globais e também de outras empresas, como a Dacan, que o Sérgio falou. Na hora de
pensar um pouco as causas dessa retomada, ou dessa aceleração dos investimentos. Bom, uma delas, a gente acredita que a desvalorização do real jogou um papel importante, né, tornando os ativos brasileiros bastante atrativos. Isso foi dito por vários empresários chineses. Também, como foi mencionado pelo Evan, as visitas de altos representantes do governo chinês. O presidente Xi Jinping esteve aqui em 2014, o primeiro-ministro Li Keqiang em 2015. Essas visitas, logicamente, se acompanham com a assinatura de tratados, não só no nível governamental, mas também no nível empresarial. Então, acho que isso, com certeza, deu um impulso. E, finalmente, a questão da avançada chinesa no nível global. A gente percebe que isso que está acontecendo no Brasil, à luz do que falou a Fabiana e o Evan, é algo que está acontecendo em outros lugares do mundo, e o Brasil está alinhado com esse fenômeno. Vemos que o número de projetos se mantém ano a ano relativamente estável, vai mudando, sobretudo, o valor em relação também aos setores, seja que requerem mais ou menos investimento inicial, né? Um outro dado que a gente acha que é interessante perceber é a questão da taxa de efetivação dos projetos. Isso quer dizer, quando os projetos que foram anunciados efetivamente acabam saindo do papel. E, no primeiro período, essa taxa era relativamente baixa. Até 2011, a gente contabilizava que 45% era a taxa de efetivação. Já a partir de 2012 e 2013, essa taxa vai para 80%, que nós consideramos que é um processo de aprendizado das empresas, chineses no Brasil, conhecendo melhor o mercado, questões regulamentárias, burocracia, sistema tributário. Acreditamos que também isso é um processo interessante que faz essa experiência. E, para resumir um pouco, então, entre 2014 e 2015, temos confirmados 9,2 bilhões de dólares. A gente acredita também que, em certo sentido, esse valor está subestimado, porque, e agora o Túlio vai explicar um pouco isso, as transações globais, por exemplo, da COFCO, são difíceis de diferenciar quais foram os ativos adquiridos no Brasil. Então, a gente não está contabilizando isso, mas, teoricamente, esse valor, com certeza, é bem maior. Então, vou passar a palavra para o Túlio, que vai especificar melhor as questões setoriais. Bom, boa tarde a todos. Então, como o Santiago falou, eu vou entrar um pouco mais nos detalhes aqui dos investimentos em 2014 e 2015, começando por uma análise desses investimentos por tipo de empresas, são empresas estatais ou privadas, né? Então, entre 2007 e 2013, a maioria das empresas era composta por estatais ou estatais centrais, como a gente pode ver aí no gráfico em vermelho e dourado, né? Enquanto que, entre 2014 e 2015, houve uma mudança significativa no perfil desses investimentos, que passaram a ter uma composição maior de empresas privadas, né? Uma maioria aí de 13, no total de 20 empresas. Ainda assim, a partir de 2014, a maioria desses investimentos de grande valor continuam sendo feitos por empresas estatais, ligadas diretamente ao governo central, né? Como é o caso da State Grid e da China Three Gorges. Agora, fazendo uma análise da distribuição setorial por número de projetos, evidentemente que a gente não conseguiu colocar aqui todos os investimentos da pesquisa, mas a gente resolveu selecionar alguns destaques aqui. Então, em 2014, a gente percebeu uma aposta chinesa no mercado consumidor, com projetos em áreas já exploradas anteriormente, né, como é o caso do setor automotivo, de máquinas e equipamentos, eletrônicos e informática, assim como também uma investida na área de energia, principalmente com os investimentos da China Three Gorges e da State Grid, né, que intensificaram o interesse, sobretudo na construção de infraestrutura energética no país. E um ponto muito interessante que o Santiago mencionou é a presença no agronegócio, né, que provavelmente é uma das primeiras grandes aquisições chinesas aqui que acabam afetando o Brasil, que a COFCO, no caso, comprou a Nidera e a Noble, né? Na verdade, é uma operação em escala global, então a gente acredita que isso vai dar um maior controle à China, no caso, na questão do escoamento de produtos agrícolas, né, do Brasil para a China, principalmente porque esse escoamento era feito anteriormente por grandes empresas tradings, né, sobretudo, internacionais que já operavam aqui no Brasil, como é o caso, por exemplo, da Bunge, da ADM, da Louis Dreyfus e por aí vai, né? No setor financeiro, também, em 2014, teve a compra global do Banco Espírito Santo de Investimento pelo Haitong, né, que também já operava aqui no Brasil, o BESE, né?
E, em 2015, os destaques seriam, então, um incremento no setor automotivo, com novos aportes de empresas já estabelecidas no país, como é o caso da Chery e da Zotier, e uma expansão também na área financeira, com a compra de parte das ações de emissão do BBM pelo Bank of Communications. A entrada também no setor de aviação, que é um investimento inédito aqui no Brasil, de uma empresa chinesa, no caso, acredito que a Fabiana até comentou no painel dela, o grupo HNA, né, que adquiriu aí parte da Azul Linhas Aéreas. E também na área de energia renovável, que é uma área ainda pouco explorada, mas que a gente está vendo cada vez mais investimentos chineses nessa área, aí, com a CTG, né, que comprou parques eólicos aqui, e a BYD, né, que está investindo na produção de painéis solares em uma fábrica em São Paulo. No setor energético em alta também, que é o grande destaque aí, com aquisições de 2 hidrelétricas da Triunfo Participações pela China Tree Gorges, e além da concessão das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, né, que pertenciam ou melhor dizendo, eram controladas pela CESP, e a State Grid, que venceu o leilão para a construção da segunda linha de transmissão de Belo Monte, né, que foi um leilão realizado pela ANEEL. Agora, a distribuição setorial sob uma ótica do valor dos projetos, a gente percebe, tanto em 2014 quanto em 2015, uma liderança muito clara aí do setor de energia, né, com grandes investimentos da CTG e da State Grid. A gente pode reparar até que a escala do gráfico em 2014 para 2015 muda bastante, né, tanto é que no setor de energia, em 2014, os investimentos ficaram por volta aí de 1,6 bilhão, enquanto que em 2015 foi para 7,6, né, bilhões de dólares. Esse salto nos investimentos de um ano para o outro tem muito a ver com a desvalorização do real, aí, que também foi mencionada por outros painelistas e tudo mais, e o prosseguimento de perspectivas de longo prazo de empresas chinesas aqui no Brasil que realmente querem investir por mais tempo no país, né? É importante também mencionar que alguns investimentos a gente não conseguiu contabilizar aqui por se tratarem de aquisições globais de empresas estrangeiras presentes no Brasil, né, que foi o caso aí emblemático do Haitong e do Beze, né, da COFCO comprando a Nidera e a Noble, e da ChemChina, que comprou a Pirelli também, né, que já operava aqui no Brasil. Em relação à distribuição geográfica desses projetos, a gente registrou 16 estados recebendo investimento chinês nesse período, seguindo uma tendência aí de diversificação que a gente já via em anos anteriores, né? Se não me engano, tem um estado a mais nesse biênio agora de 2014 e 2015, comparando com o biênio anterior, em números absolutos, né? E o ponto talvez mais interessante aí dessa área seria os investimentos em novos estados, né? A gente percebeu 7 novos estados recebendo investimentos chineses, são estados que não tinham nenhum tipo de investimento ainda, e, como a gente pode perceber aí no gráfico, né, a região sudeste continua sendo o grande, enfim, atrator aí, né, de investimentos, principalmente por causa do estado de São Paulo, que, como a gente vê, sozinho representa basicamente 1/3 de todos os investimentos aqui no país, né? Santiago? Não, é só porque a gente já está trabalhando na bendita pesquisa de 2016, já várias pessoas mencionaram que tem alguns anúncios de investimento que até acreditamos que marcam novas tendências e também continuam com algumas que a gente viu, né? A Fosun adquirindo o controle da Rio Bravo, a COFCO, que tinha comprado 51% da Nidera, já esse ano adquiriu o restante, então passou a ter todo o controle sobre a companhia. Questão energética continua, né, porque a State Grid já compra a fatia da CPFL da Camargo Correia. E uma coisa interessante, talvez, que não sabemos se está confirmado ou não, mas que é a questão da infraestrutura portuária, né, com a CCCC, teoricamente, investindo num porto lá no Maranhão. Então, nós vamos acompanhar desde o Conselho todas essas novas adquisições, investimento e, bom, estamos à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta, requerimento. E muito obrigado. Muito obrigado, Santiago, Túlio. Acho que tem um material
aqui sendo trazido para o mercado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, que, de fato, é muito diferenciado. Todos nós que acompanhamos o assunto Brasil-China sabemos a dificuldade de compilar informações sobre o assunto. Basicamente, requer ler os jornais diariamente, ter algumas boas interlocuções e ser muito disciplinado em conseguir registrar as informações que estão disponíveis. Então, acho que aqui a gente tem um registro bastante importante que o Conselho traz para o mercado, e certamente faz muito sentido a gente ter uma edição 2016, 17, 18, assim por diante. A gente tem uma sessão agora de perguntas e respostas. Eu não sei se a gente já tem alguma pergunta na plateia. Caso contrário, eu me dou o direito de abrir aqui a sessão. Perfeito. Bom, a Fabiana, minha colega no Conselho, me comentou um pouco rapidamente na apresentação dela sobre a aquisição que a Tencent fez de uma empresa de games na Finlândia, recentemente por 9 bilhões. A gente também ouviu aqui sobre o movimento da HNA na Ingram Micros. O fato é, hoje você tem o setor de tecnologia na China já muito robusto, né? Você tem empresas como a Tencent, a Alibaba, a Baidu e tantas outras. Só para eles darem uma ideia, a Baidu, que provavelmente não é uma empresa tão presente assim no nosso dia a dia, ela tem o mesmo valor de mercado que o Itaú Unibanco tem, 65 bilhões de dólares. Né? A Tencent vale 200 bilhões de dólares. Então, assim, são empresas globais, gigantes, mas ainda explorando o seu mercado chinês e se expandindo. Então, a minha pergunta, Santiago, é um pouco o que vocês se depararam durante essa pesquisa em relação a este assunto. Hoje, formalmente, a gente tem a Baidu operando a peixe urbano, tem notícias de que eles estão montando um fundo de investimento, a Alibaba está um pouco under the surface, mas é um grande fornecedor hoje de produtos, especialmente para as partes mais interioranas do Brasil. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Você falou bastante bem tudo o que está acontecendo nesse sentido. A Baidu, claramente, eu acho que é a que mais notoriedade adquiriu, se bem que ainda não tem a visibilidade que acreditamos que pode ter em alguns anos. Nós soubemos que o Alibaba tinha assinado algum memorando com os Correios do Brasil, e nós realmente acreditamos que, sim, eu não sei como isso vai terminar, mas eu vejo um grande potencial, até do ponto de vista exportador, para poder... enfim, a Alibaba tem uma grande capacidade de vender produtos de qualquer lugar do mundo para a China, com um serviço muito rápido. Então, definitivamente, isso pode ter algum potencial. Não sei no setor de internet, mas a Huawei é uma empresa que já está faz muitos anos no Brasil, fazendo vários investimentos, investindo, inclusive, em áreas de pesquisa e desenvolvimento, e até no nível global também avançando muito no mercado de telefonia. Também acreditamos que pode ser uma interessante área no setor de tecnologia. Então, não sei, da Tencent eu não tenho ouvido muito ainda aqui no Brasil, mas, enfim, definitivamente é uma das tendências que a gente começa a perceber. Provavelmente se acentua, mas, enfim, deveríamos acompanhar isso no futuro. Perfeito, obrigado. Alguma pergunta na plateia? Eu vou dar sequência, então, aqui, enquanto as perguntas são elaboradas, pessoal. Acho que uma outra tendência que a gente percebeu bastante grande nesses últimos anos é o Brasil sendo alvo de aquisições globais das empresas chinesas. Então, a gente comentou um pouco da Pirelli, nós falamos de Syngenta já, e acho que tem tantas outras aqui. Então, a própria HNA, que adquiriu a Sua Sport, ou a Gate Gourmet. Então, provavelmente, qualquer um de nós, quando voamos para alguma companhia aérea no Brasil, acabamos usando os serviços da HNA sem saber, e assim por diante. E existe uma série de outras que estão fazendo esse processo mundo afora e que ainda não estão aqui. Foi citado o caso da Ambang, da Wanda e assim por diante. Queria te ouvir um pouquinho, Santiago, sobre esta questão. Eu sei que na pesquisa vocês tentaram mesclar as duas questões, então você tem Chat Gorgeous aqui com o EDP, você tem Cófigo, que são aquisições indiretas. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto.
Bom, a Fabiana e o Ivan já acho que deram a melhor descrição, mas eu acho que se relaciona com a expansão do investimento global, geralmente. É lógico, é difícil distinguir, mas eu acho que, na hora de, assim, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, quando você fala com essas empresas, bom, qual é a importância dos ativos do Brasil da adquisição da Nidera? E eu acho que é de máxima importância. Mesma coisa com o BS, o AEDP, né, de Portugal. Então, acho que não é assim uma coisa casual nem trivial. Eu acho que, de fato, nessa questão global, o Brasil, sim, é bem considerado e tem uma relevância importante nesse caso. Os motivos foram bem indicados aqui no primeiro painel. Eu acho que tem, assim, também a questão que mencionou, Evan, da capacidade, overcapacity na China. Então, também esses novos mercados facilitam, assim, a exportação desses produtos para a China. Nesse ponto de vista, até, eu não sei, mas a HNA comprando as suas linhas aéreas, quem sabe também se relacione. A China está avançando muito no setor de manufaturas de aviação, com a VIC e tudo mais. Então, também acho que talvez essas aquisições globais servam para começar a inserir esses produtos de alto valor agregado da China no mundo todo. Então, por aí. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui na... Acho que tem uma pergunta aqui na frente e depois a gente passa para trás. Por favor. Muito obrigada pelas apresentações, muito interessantes. A minha pergunta seria sobre essa questão que eu acho que sobressaiu muito aqui das exposições, que é o fato de que a China tem uma estratégia muito clara, motivações bem definidas e busca investir no Brasil com certos propósitos. Ao passo que o Brasil recebe muito bem esses investimentos, naturalmente, são investimentos que contribuem para, enfim, desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimento de capacidade produtiva no Brasil, mas, aparentemente, nós temos tido uma atitude um pouco reativa, ou seja, nós recebemos esses investimentos tal como eles vêm e não temos uma visão do que, efetivamente, nós gostaríamos de receber da China, ou como desenvolver algum tipo de mecanismo que possa atrair investimentos, que sabemos que, enfim, existe essa capacidade financeira e uma capacidade produtiva e até mesmo uma capacidade tecnológica na China que poderia muito bem nos ajudar nesse processo de elevar a produtividade da economia brasileira, a nossa própria capacitação tecnológica, fora as questões de infraestrutura. Será que seria interessante refletir um pouco sobre isso também, à medida em que a gente vai registrando cada vez com mais precisão e tal esse fenômeno chinês e, quem sabe, para o próximo relatório, também procurar ouvir mais o lado brasileiro e tentar começar a ajudar a definir o que seria uma visão nossa, uma estratégia nossa para a atração de investimentos chineses. Obrigada. Você quer comentar um pouquinho, Túlio? Eu acho que, de uma forma geral, esses investimentos chineses vêm meio que por conta própria, assim, parte muito talvez da iniciativa das empresas chinesas mesmo diretamente de investir no Brasil, porque eles percebem alguns mercados aqui que têm potencial para receber esses investimentos, né? Como a gente mostrou aí, inicialmente até houve um interesse muito grande na área de manufaturas, né, por causa do mercado consumidor brasileiro em expansão em um determinado período, né, em 2010. E, ao mesmo tempo, com a economia um pouco mais fria agora, recentemente, não vejo nenhum afastamento desses investimentos. Assim, quer dizer, a gente vê muito, principalmente, investimentos na área de energia aí chegando com muita força e, principalmente, via aquisições, né, que também não está aqui na pesquisa, mas a gente também já chegou a fazer algumas análises sobre isso, mas a maioria dos investimentos são via aquisição atualmente, né, pelo menos nesse último biênio, assim. Sim, eu acredito que o Brasil tem toda a capacidade para elaborar essa visão assim sobre o que esperar e o que querer da China e como coordenar isso. De fato, o Brasil tem, aliás, tem um arcabouço institucional com a China, em termos bilaterais e multilaterais, que poucos países têm, desde a COSBAN, cooperação no âmbito dos BRICS. Então, sim, eu acho que assim, é uma tarefa prioritária. Eu acredito nisso, que deveria, assim, ter um documento que seja uma visão estratégica, que de fato também tem nos planos decenais Brasil-China.
Eu acho que isso, sim, é bem possível de fazer e deve ser feito, né? Assim, a gente no Conselho tenta ouvir e juntar todas essas visões, né? E, bom, fazer nossa parte desse lado e, enfim, é uma tarefa, né? Um rápido comentário aqui, como um dos diretores do Conselho, acho que a gente tem que internalizar, assim, essa sugestão. Acho que a informação está aí, né? Quer dizer, a gente, de alguma forma, sai hoje daqui com uma clareza de quais são os setores que os chineses estão dispostos a exportar capital. Podem não ser, na integralidade, aqueles que nós estamos interessados em oferecer espaço à nossa economia. Isso não quer dizer que eles não virão e farão isso, mas acho que, de alguma forma, a gente pode ajudar a criar esse link de uma forma um pouco mais clara, né? Eu ainda sinto que existe uma dificuldade de conversa entre o lado brasileiro e o lado chinês, por todas as questões culturais, as distâncias geográficas, e um pouco do ritmo do speech, da conversa, né? A maturação. Acho que um pouco do que eu aprendi nesses 4 anos que eu vivi na China e depois acompanhando, é uma necessidade, de fato, de muita constância pelo lado chinês, né? O chinês, ele espera muita constância no discurso para que ele possa atuar com o mínimo de risco possível. Acho que, do nosso lado, a gente, em alguns momentos, poderia ter feito essa conversa de uma forma mais clara, poderia ter entendido um pouco melhor qual era o momento da China. Por outro lado, acho que existe hoje um arcabouço de empresas chinesas aqui, uma interlocução com as empresas chinesas através da Associação das Empresas Chinesas, que também ajuda nessa discussão. Então, acho que talvez a gente esteja num momento, de fato, único para inserir essa pauta na discussão. Não é fácil, mas a sugestão é muito bem-vinda. Acho que temos uma pergunta ali atrás. Gostaria, primeiro, de parabenizar pelo relatório e toda a pesquisa desenvolvida e a oportunidade que vocês nos dão aqui de debater. Eu até fiz a pergunta no painel anterior, esqueci de me apresentar, eu estava preocupado com o tempo, né, da mesa, né? Eu me chamo Evandro Carvalho, sou professor da FGV e passei uma temporada como professor visitante na Fudan, de 3 anos, lá na China. E tem uma questão que toca de perto e me chamou agora a atenção logo no começo, quando vocês falaram, e o Santiago mencionou, né, a dificuldade de obter informação, tem que ler o jornal todo dia, tem que conversar com as pessoas. Quer dizer, veja, um assunto tão estratégico, tão importante, e o processo de coleta de informação ele é muito difuso e difícil, né? A minha percepção é que, por exemplo, no que diz respeito ao lado chinês, isso, sobretudo pelo tempo que eu fiquei na universidade, nos centros de pesquisa deles, que funcionam muito como think tank, não dá para pensar a universidade chinesa como universidade brasileira, não tem nada a ver, né? Elas funcionam como empresas também, né? Tem orçamento, tem objetivos e trabalham em torno de objetivo comum. Então, você tem empresas, governo e os centros de pesquisa, todos, pelo menos, olhando na mesma direção. Competem entre si, mas estão olhando na mesma direção. E em constante diálogo. E, como vocês sabem, né, os chineses conversam com muita gente, com todos os setores, e querem a opinião de todo mundo para depois formularem o juízo lá. Então, a impressão, muitas vezes, que eu tenho é que esses segmentos do lado brasileiro conversam isoladamente, né? Nós estamos mais receptivos de dar a informação do que também de buscar e integrar esses setores. Quer dizer, no momento em que o Conselho Empresarial, né, diz que tem uma dificuldade, tem que ler jornal todo dia, pegar os dados, alguma coisa está errada aí. A gente precisa ter também órgãos do governo mais atuantes, que congreguem as informações, que estejam em contato com vocês e outros centros de pesquisa, e como é que se organiza isso de uma maneira que essas oportunidades que estão ocorrendo no Brasil inteiro possam chegar ao alcance de todos, né? Então, acho que isso seria interessante, que também o Itamaraty, os empresários e os centros de pesquisa mais sérios no Brasil, focados nesses assuntos, pudessem ter uma ação mais... para pensar um modelo estratégico de ação mais interessante, né? E, por fim, aí vem a pergunta, né? Eu senti falta de um setor. Obviamente, estamos falando aí de investimentos na casa de bilhões, grandes empresas, são também investimentos estratégicos. Mas falou-se também do turismo, falou-se também dos games, né? E não se falou do futebol.
né? Então, vocês têm... Isso está no radar de vocês, na pesquisa de vocês, né? Porque não é só a questão de compra e venda de jogador, né? Todo o universo de mercado e comércio que isso está gerando também para o Brasil, né? Obrigado, Evandro. Primeiro, eu concordo 100% na sua colocação do início. Eu acho que, enfim, há muito ainda para conversar e trocar em termos de pesquisa dos dois lados. Eu acho que uma coisa inédita é essa pesquisa estar em mandarim também. Eu acho que isso é um passo importante, e a gente fez questão de que isso seja publicado assim. Eu acredito que vai fazer muito bem para esse clima de investimentos, se do setor acadêmico, dos think tanks, a gente poder conversar melhor e esclarecer também quais são as oportunidades, quais são as motivações do lado chinês, começar assim, a dar esses dados que são um suporte para a questão governamental, empresarial. E eu acredito que também isso é uma tarefa do Brasil e também da China, na hora de... A gente, graças a Deus, está tendo uma interação muito boa com o CPIT, que eu acho que as coisas estão avançando, mas também explicar, comunicar o que estão fazendo aqui, qual é o interesse deles. E eu acho que isso, assim, se a gente consegue ampliar esses canais de comunicação, vai ser muito positivo. Em relação ao futebol, o que eu percebo quando eu vou na China, que definitivamente isso assim, o Brasil está presente muito claramente nessa área. Bom, tem sabido jogadores que estão jogando lá, técnicos. A gente mapeou algum que outro investimento de clube de futebol chinês aqui em São Paulo, que não conseguimos saber se estava confirmado, não, mas era num campo de treinamento e, enfim, talvez o Túlio lembre exatamente, senão eu não posso passar para você. Mas, definitivamente, é outra área que talvez não é tão, assim, levada em consideração, mas que até do lado do soft power, por dizer de algum jeito, cumpre um papel fundamental, assim, da imagem do Brasil, enfim. Até eu acho que também pode servir de impulso para exportar produto brasileiro para a China, né? Porque a imagem vende, enfim, então é uma coisa que assim tem que ser aproveitada. A gente pode até procurar nesses dias mais informações e enviar, mas sim, sem dúvida. Não, só queria complementar que realmente isso é interessante, essa questão do soft power aí. Eu acho que tem sim oportunidade nessa área de esportes aí, sobretudo do futebol. Talvez fazendo alguma coisa parecida com o que foi feito no Japão, né, alguns anos atrás, até na época acho que o Zico foi para lá, foi uma coisa assim. Então, realmente é uma oportunidade a ser explorada. Eu acho que à medida que os investimentos também vão crescendo, a China vai se tornando mais conhecida aqui e vice-versa, né? Então, realmente é uma área que pode ser explorada, sim. Nós estamos com o tempo super estourado. Não, eu vou ser muito breve. Não, e sem nenhum problema. Eu diria que não ia ser indelicado, porque eu vi que você estava aguardando. Então, só uma última pergunta, antes da gente encerrar, por favor. Eu sou o professor Leonel Aguiar, da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado. Eu queria dar os parabéns para os organizadores, foi muito claro, foi muito produtivo, né? Eu tenho uma pergunta, e aproveitar e dizer que a Assembleia Legislativa, segunda-feira, às 9h, faz um Fórum Internacional de Negócios e recebe uma delegação da China. Está todo mundo convidado. A minha pergunta é a seguinte: o governo Temer, o primeiro ato do presidente da República no exterior foi visitar a China. Na opinião de vocês, o novo governo do presidente Temer tende a dar um impulso maior nessas relações institucionais do que o antigo governo? Eu acredito que, independentemente do governo, a China vai ter que ser uma prioridade para o Brasil. Então, assim, eu acredito que de fato, você mencionou a viagem do presidente para a China, mas também o que fica claro é que, independentemente, assim, do setor político, a China já está consolidada como uma prioridade, não tem como assim, fugir disso. Então, isso vai permanecer. E o que a gente também vê em outros países do mundo, seja na Europa, apesar da mudança de governo, a China continua sendo uma prioridade. Aconteceu na Inglaterra agora, logo após do Brexit, e assim por diante. Então, eu acredito que sim. Acho que um rápido comentário, mesma visão, acho que a relação com a China veio para ficar, acho que a gente tem um outro momento, de fato,
o primeiro ato no primeiro dia da presidência definitiva do Michel Temer ter sido ir para a China participar do G20, mas na China, certamente é emblemático a criação de um grupo específico para olhar China e Ásia, chefiada pela embaixadora Maria Luísa aqui presente, também é um caso emblemático. Eu acho que existe um momento diferente de China, sim, no governo, a ser construído. E eu acho que nos interlocutores privados também, né, como conselho, eu acho que existe hoje um grupo muito grande de assessores disponíveis para essa discussão, sejam assessores legais, sejam assessores financeiros. Então, acho que hoje a gente tem um arcabouço para o relacionamento Brasil-China que é definitivo, né, onde a gente tem que construir os próximos passos. Eu queria agradecer a todos a presença, acho que foi uma manhã extremamente valiosa, acho que a gente sai daqui com um nível de informação e entendimento da relação Brasil-China que é ímpar. Eu gostaria de agradecer ao embaixador Castro Neves, que chefia, que lidera o Conselho Empresarial Brasil-China e que é um profundo conhecedor do assunto, ao Roberto Fendi, que é o nosso secretário executivo e a quem a gente agradece a organização deste evento como um todo, e a vocês pela presença atenta em todas as palestras durante a manhã de hoje. Muito obrigado. Embaixadora, não sei se o senhor gostaria de fazer alguma palavra. Apenas para fazer o encerramento formal, por assim dizer, de uma forma... Só basta isso. Enfim, já que estamos um pouco passados da hora, realmente foi extremamente útil e nós somos muito gratos à presença de todos vocês, como o Daniel mencionou aqui. E isso coloca uma série digamos assim, de deveres de casa a serem feitos pela parte brasileira. Ficou claro aqui que o próprio desempenho dos investimentos chineses aqui no Brasil abre uma série de janelas de oportunidades importantes para nós, e isso deve ser visto como um pano de fundo daquilo que se convencionou chamar de globalização, que tem, num dos seus pilares, o pilar econômico talvez o mais relevante, que é a internacionalização dos processos produtivos. Então, quando a gente vê chineses investindo no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, no mundo como um todo, ele nada mais é do que um dos aspectos dessa internacionalização dos processos produtivos. E eu me lembro, quando eu era embaixador na China, que teve um ano em que a China bateu um recorde de exportações de comércio exterior, ela exportou 800 bilhões de dólares. Nesse mesmo ano, ela importou 700 bilhões de dólares. Foi também um ano muito bom de exportações para o Brasil, acho que foi 2006, se não me falha a memória, onde nós exportamos 160 bilhões de dólares e comemoramos muito que as nossas importações não passaram de 80 bilhões de dólares. Nós exportamos o dobro do que importamos, o que não era nada bom, porque, na verdade, a gente exportou muito mais, boa parte do crescimento das nossas exportações se deveu à elevação do preço das commodities, particularmente minério de ferro e soja, que fez com que a balança comercial brasileira fosse intensamente positiva. E, na verdade, a China, por outro lado, que exporta um sem número de produtos de valor agregado elevado, ela pode exportar muito porque ela importa muito. Quer dizer, os chineses entenderam, primeiro que todo mundo, a natureza do processo que veio a ser chamado de globalização como sendo um processo da internacionalização dos processos produtivos. Então, eles abriram a economia para capturar investimentos, usar as suas vantagens comparativas para exportar vigorosamente e criar um modelo baseado em investimento e exportação, que hoje, eles próprios naquela época já diziam que esse modelo não era perene, em algum momento ele teria que ser substituído, no momento em que a demanda do mundo, por alguma razão, se contraísse, e se contraiu a partir de 2008, e eles hoje estão procurando fazer a transição para um modelo baseado em consumo e serviços. Aliás, no último PIB chinês, o setor que mais cresceu não foi o manufatureiro, foi o setor de serviços. Isso nos coloca diante também do problema da abertura comercial, do saneamento das contas públicas brasileiras, no chamado desafio regulatório. Quer dizer, nós temos que
ter um ambiente regulatório que atraia investimentos, inclusive atrai investimentos brasileiros. Tem muito, enfim, possível potencial investidor brasileiro que não investe porque ele vai dizer que ele tem um custo um país de salário baixo e mão de obra cara pelo peso da legislação trabalhista brasileira, que é uma legislação da década de 30, de inspiração claramente fascista. Ele vai pensar, por exemplo, na carga tributária do Brasil, que é o dobro da carga tributária chinesa. Ele vai pensar, enfim, que quando a gente fala em ajuste fiscal no Brasil, o primeiro pensamento que faz é fazer o ajuste fiscal pelo lado da receita, ou seja, aumentar imposto, e não pelo lado da despesa, conter as contas públicas, estabelecer, como está tentando se fazer agora, um teto para o gasto público. E outro detalhe importante que eu chamo a atenção aqui é que boa parte da política industrial brasileira tem sido feita de uma forma defensiva, tem sido feita de uma forma através de mecanismos de defesa comercial. Então, se a nossa indústria, por um acaso, não é competitiva, então vamos estabelecer barreiras ao comércio para proteger essa indústria. Pensa-se muito em proteger o produtor, mas está na hora de começar a se pensar em proteger o consumidor, o sujeito que vai adquirir essa mercadoria. E isso num mundo, como eu já disse, um mundo globalizado, onde a gente tem que ser, queira, quer não, tem que ser competitivo para poder se inserir nesse mundo globalizado da melhor maneira possível e não continuar na nossa eterna periferia. Portanto, o desafio que nós temos, e é importante ter em mente isso na relação com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, é o desafio de fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa, de ter não só um quadro regulatório que seja atraente para investidores, sejam eles estrangeiros, chineses ou não, sejam eles brasileiros, e de ter, enfim, condições para participar, enfim, da economia mundial e da melhor maneira possível, assim como os chineses fizeram a partir das reformas de Deng Xiaoping, em 1978. Era isso que a mensagem que eu tinha a dar aos senhores, agradecer muito a colaboração, a presença de todos vocês, e eu espero que não demore muito mais a gente ter um novo seminário, como o Daniel Couve sugeriu, de fazer logo no começo do ano que vem, um seminário sobre 2016, os investimentos chineses no Brasil. Muito obrigado a todos.